Projeto de lei da Câmara número 29, do Supremo Tribunal Federal, que altera dispositivo da lei número 11.416, de 2016, que altera dispositivos da lei que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e dá outras providências. Há sobre a mesa pareceres favoráveis da CCJ e da CAI, que teve como relatores os senadores José Maranhão e Jorge Viana, respectivamente, que serão publicados na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto em turno único. Com a palavra o senador Jorge Viana. Eu queria, senhor presidente, primeiro agradecendo e cumprimentando Vossa Excelência, que tanto trabalha aí junto conosco para procurar ajudar a vencer pautas difíceis nessa casa. Queria agradecer a compreensão dos colegas, mas o próprio senador, líder do governo, Aloysio Nunes, meu líder do meu partido, Humberto Costa, senadora Gleice, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pediu que, rapidamente, presidente, pudesse passar algumas informações sobre essa matéria. Já fui relator de matérias complexas aqui. Código Florestal, a Lei de Acesso à Biodiversidade, a Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas devo dizer, Vossa Excelência, que nesses tempos, relatar uma matéria dessa é muito difícil. Uma matéria que implica em fazermos um reajuste dos salários de 125 mil servidores do Judiciário brasileiro. É isso que está envolvido nesse projeto de lei da Câmara 29. E que, de 2008 para cá, 2008, iniciando 2009, tiveram perdas salariais significativas. Em 2012, houve uma tentativa de recuperação, mas que as perdas seguiram. E esse projeto de lei da Câmara já é fruto de um entendimento que sucede à disputa colocada, não diria disputa, mas o propósito colocado de fazer a recomposição das perdas e apresentar ganhos reais. Esse projeto foi vetado, o veto foi mantido e, como acordo, tivemos o projeto de lei da Câmara 29 de 2016. Mas, mesmo assim, quando da apreciação dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, me deparei com deficiências nela. O processo não estava completo, não atendia plenamente à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretriz Orçamentária. E foi graças a essa observação, a intervenção de alguns colegas senadores, que a comissão e o Senado Federal pôde juntar a esse projeto todas as informações necessárias. Aqui eu agradeço e cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, mas a equipe que trabalha na Secretaria-Geral do Supremo e também no Conselho Nacional de Justiça. Mas o que eu estou falando vale também para o projeto de lei da Câmara 26 de 2016, que trata do reajuste dos servidores do Ministério Público da União, que também enviou para a Comissão de Assuntos Econômicos, teve como relator o senador Valdir Raupp, todos os documentos necessários e pudemos juntar os anexos, cumprindo plenamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. É óbvio que teremos um impacto, e é isso que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, a folha de pessoal da União, no caso do Judiciário da União, servidores mais magistrados, envolve soma de 23 bilhões e 900 milhões por ano. Esse projeto prevê uma recomposição salarial feita em parcelas, a última delas em 2019. E com a parcela de 2019, nós teremos um impacto de 8,5 bilhões de reais com a atualização ou a tentativa de atualizar a remuneração do poder de compra dos salários dos servidores do Judiciário da União. E hoje, senhor presidente, atendendo inclusive o encaminhamento de Vossa Excelência, que ajudou ontem,
com a ação direta da presidente da comissão, senadora Gleisi, senador Moca ajudou, senador Ferraço e tantos outros, nós tivemos a presença do ministro do Planejamento, que pode trazer e atualizar as informações que a Comissão de Assuntos Econômicos necessitava para fazer um adequado juízo dos impactos fiscais que uma votação aqui no Senado de reajuste em torno de 41% em 8 parcelas trará para o Judiciário e para as contas públicas. Vale lembrar que o Poder Judiciário tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária, estabelecido na Constituição, no artigo 99. Mas, mesmo assim, nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade na economia do país. Todo e qualquer projeto que prevê aumento de remuneração tem que passar por esse crivo. E eu queria só concluir, senhor presidente, dizendo aos colegas, essa matéria foi apreciada por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E espero que possa receber aqui que desde 2014 os servidores estão à espera de uma solução para essa reivindicação que é justa, possa saírem daqui hoje todos os representantes das associações, federações, enfim, de representação de classe dos servidores do Judiciário da União, que eles possam sair daqui com uma resposta positiva desse plenário, suprapartidária, como estamos construindo, e o mesmo espero que aconteça com o PLC da Câmara 26 de 2016, que também faz justiça com os servidores do Ministério Público da União. Eu peço, obviamente, pela ordem, agora vários colegas vão fazer uso, eu só tenho que, sinceramente, senador Ferraço, Vossa Excelência, que também é parte da solução, porque problematizou adequadamente, mas também nos ajudou na solução hoje, quando tivemos o ministro do Planejamento fazendo os últimos esclarecimentos e criamos uma jurisprudência para que toda e qualquer remuneração que venha a ser apreciada aqui no plenário do Senado se cumpra plenamente a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretriz orçamentária, como estamos fazendo nessa matéria. Certamente depois o senador Ricardo Ferraço, mas Senador Jorge Viana, os debates foram intensos. Senador Ricardo Ferraço. Eu não sei se eu me dirijo a Vossa Excelência, presidente, ou ao relator. Senhor presidente, ao longo dos últimos dias e até das últimas semanas, com a ausência do relator da tribuna, ele está aqui, mas ao longo dos últimos dias e semanas, o debate foi intenso na Comissão de Assuntos Econômicos e julgo eu que não poderia ser diferente. Nenhum de nós que exercemos mandato popular, nenhum brasileiro haverá de desconhecer a grave crise fiscal que vive o nosso país. A mais complexa e aguda crise fiscal da história da República Brasileira, senhor presidente. E no momento em que nós estamos discutindo quase 2 dezenas de projetos, o primeiro deles esse, que trata do aumento dos servidores da Justiça Federal do nosso país, nós esgotamos e esgarçamos todos os questionamentos que poderiam, e muito mais que poderiam, deveriam ter sido feitos na Comissão de Assuntos Econômicos. Não foi fácil, em algum momento o debate foi duro, em algum momento as diferenças se estabeleceram, mas o que nós estávamos buscando ali era cumprir o papel da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem a obrigação e o dever, por comando constitucional, e não apenas constitucional, infraconstitucional, porque a lei de responsabilidade fiscal impõe limites, impõe deveres e responsabilidades, até porque nós estamos afastando
uma presidente da República que está sendo processada por esta casa por ter atentado contra a lei orçamentária e a lei fiscal do nosso país. E na origem deste atentado está seguramente a desorganização que o nosso país vive, senhor presidente. Nós estamos com mais de 11 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho, mas não têm utilidade para a sua carteira de trabalho. Nós estamos com um governo e um Estado que consome praticamente 94% de toda a arrecadação apenas para se manter, senhor presidente. Portanto, é nesse ambiente de absoluta escassez de recursos que o Senado da República não pode se apequenar. Fizemos esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O nosso debate foi em torno da defesa da lei de responsabilidade fiscal, da disciplina fiscal, da qualidade no gasto, da transparência no gasto e, ao final e ao cabo, através da audiência pública feita hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença do ministro Diogo do Planejamento, a constatação que fizemos é que as informações que constavam do projeto analisado, informações essas vindas do Supremo Tribunal Federal, estavam erradas, estavam equivocadas. E que se nós votássemos tendo como base aquelas informações, nós estaríamos atentando contra a lei de responsabilidade. E nós não podemos fazer isso, porque essa lei não pode servir para uns e não deve servir para outros. Mas a presença do ministro Diogo, do Planejamento, recolocou o debate no seu devido trilho. E o ministro, em nome do governo, ao afirmar que os dados vindos do Supremo Tribunal Federal estavam equivocados e que os dados corretos nos colocam numa condição confortável, ou seja, há sim previsão orçamentária, autorização orçamentária, previsão adequada do impacto desse gasto na lei orçamentária anual. Isso, portanto, senhor presidente, nos deu a condição, e pela primeira vez, no mérito, eu vou afirmar que o meu voto será favoravelmente, porque nós cumprimos na Comissão de Assuntos Econômicos com a nossa obrigação. E assim, senhor presidente, faremos com todos os projetos que tramitarem na Comissão de Assuntos Econômicos, sobretudo o projeto que trata do aumento do teto dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, até porque esta é uma medida que traz impacto nos nossos estados, nos orçamentos estaduais, que já estão completamente deteriorados. E aí haverão perguntas, senador Ronaldo Caiado. Ao aumentar o teto dos ministros do Supremo, nós estamos abrindo espaço para que nós possamos aumentar os nossos salários, para que os deputados federais possam aumentar os seus salários, deputados estaduais, desembargadores, juízes, conselheiros de tribunais de contas dos estados. Não é o momento, senhor presidente, não é o momento de nós darmos esse passo atrás. O momento é de nós discutirmos muito, até porque eu trago aqui o exemplo do meu estado. E do estado também do senador Lindenberg. No meu estado, o Tribunal de Justiça já estourou a meta e o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Como vou aqui aprovar uma medida para ampliar ainda mais a expansão desse teto e, com isso mesmo, violar a Lei de Responsabilidade Fiscal? Não, esse não é o momento de nós fazermos isso, e nós vamos atuar na Comissão de Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos e aqui no plenário contra essa iniciativa que, a meu juízo, é intempestiva, fora de tempo, e o nosso país não suporta. O momento é de nós socializarmos o sacrifício, senhor presidente. Esse não é o momento de nós estendermos a mão para
a elite do setor público brasileiro. Esse é o momento de nós termos misericórdia e solidariedade para com o sofrimento do povo brasileiro. Mas o projeto Intela merece o nosso apoio e o nosso voto após as explicações e as constatações que ele está em linha com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o Comando Constitucional. Senhor presidente, senador eu queria fazer uma sugestão. Senador Caiado. Senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão. Creio que em relação a esse projeto, depois de algumas dúvidas que foram resolvidas agora há pouco com o ministro do Planejamento, há um consenso nessa casa. Então, qual o encaminhamento que eu queria propor a Vossa Excelência? Que a gente votasse e depois o senhor abrisse para os senadores que quisessem falar sobre o tema. É essa a sugestão. Agora, antes, deixa eu me associar aqui ao senador Ricardo Ferraço. Nós, da liderança da minoria, o PT, nós vamos votar a favor desse reajuste dos servidores do Judiciário. Agora, nós também temos a mesma crítica que o senador Ricardo Ferraço fez da inconveniência do aumento do teto nesse momento, com impacto gigantesco nos estados que estão em crise e principalmente em cima de um outro debate, senhor presidente. Nós estamos falando de um grande aperto em cima dos trabalhadores. Estamos falando em desvinculação do salário mínimo e benefícios previdenciários. Então, não é justo, num momento como esse, que a gente beneficie a elite do funcionalismo público brasileiro, porque a gente sabe quando quando modifica o teto, modifica-se também para aumentar o salário de senadores e deputados. Então, no momento que se penaliza trabalhadores com um grande arroxo, eu quero aqui também registrar a nossa posição sobre a inconveniência desse aumento do teto nesse momento. Muito obrigado, senhor. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente. Registrando que não, desculpe, senador, registrando que não é essa discussão do momento. Nós estamos favoráveis ao reajuste do servidor do Judiciário, mas eu só quis entrar no outro tema que vai estar na próxima semana. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é importante que possamos ressaltar o embate feito na Comissão de Assuntos Econômicos, matéria levantada pelo senador Ferraço, que indiscutivelmente provocou a reunião na tarde de hoje com o ministro do Planejamento, o que motivou uma alteração substantiva no projeto que veio do Poder Judiciário, inicialmente com uma previsão de 2,2 bilhões de reais. Este impacto orçamentário foi reajustado e chegou a 1,697 bilhão, dentro da previsão orçamentária, abaixo da previsão orçamentária de 1,855 bilhão de reais. Como tal, senhor presidente, nós estamos fazendo justiça exatamente a uma classe que vem há 9 anos sem ser reajustada. Essa luta ela vem por mais de um ano aqui no Congresso Nacional. Nós estamos recuperando um segmento importante do funcionalismo, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público Federal. Agora, isso não pode servir como base para que outros projetos de outras categorias venham na esteira daquilo que indiscutivelmente é merecedor os servidores do Judiciário e também os servidores do Ministério Público. Esta Casa, mais do que nunca, tem que ter responsabilidade nesta hora. Se a Câmara dos Deputados agiu, incluindo todas as outras categorias, esta Casa, presidida por Vossa Excelência, saberá exatamente delimitar até onde podemos ir. E não é justo, nesta hora, em que o IBGE publica hoje uma nova estatística mostrando que nós temos, neste momento, 11,4 milhões de brasileiros desempregados, que o aumento no último ano foi de 40% se compararmos ao primeiro trimestre de 2015. O quadro é grave. Esta Casa e os senadores têm uma responsabilidade agora. Encerrada essa votação, é voltar os olhos para recuperar a economia e dar emprego a 11 milhões de brasileiros desempregados. Não é atender instituições ou grupos de corporativos que venham tentar aqui pressionar os senadores e tentar buscar ampliar salário no momento em que a maioria dos brasileiros estão desempregados, as empresas fechando de
de norte a sul. A hora é de nós termos espírito público, é visão de Brasil, e o Senado Federal saberá se comportar desta maneira. Nós temos aqui autoridade intelectual e moral, numa hora de crise tão importante quanto essa, é não deixarmos o Brasil derivar para a demagogia, para o oportunismo, e é centrar o país naquilo que milhões de brasileiros foram às ruas, que é recuperar a credibilidade de um governo, recuperar a credibilidade de um Senado Federal que tem que dizer sim ou dizer não nas horas necessárias. É com esse comportamento, senhor presidente, que o democrata se posiciona, votando sim, neste momento, aos funcionários, aos servidores do Poder Judiciário, aos servidores do Ministério Público, mas dizendo claramente que nós não temos compromisso com acréscimo e aumento de nenhuma outra categoria que não seja essa que está sendo apreciada aqui e não ser resgatar a condição de viabilizar a economia e o emprego no país. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria só comunicar aos senadores que nós temos uma extensa lista de inscrição. Eu vou ler só para que todos saibam exatamente o momento em que falarão. Senador Hélio José, senador Telmário Mota, senador Lindbergh Farias, senador Humberto Costa, senador Randolfo Rodrigues, senador Otto Alencar e senador Regufe, senador Magno Malta, senadora Lúcia Vânia, senador Eduardo Lopes. Mantido o número de inscrição, certamente nós não vamos ter condição de votar esse projeto. Senhor presidente, o senador Humberto Costa fala pela liderança do PT. Presidente, eu queria... Senhor presidente, eu estou inscrito e vou retirar a minha inscrição para discutir o projeto, para que tenha celeridade. Eu retiro a minha inscrição também, presidente. Nós temos 2 projetos importantes para votar e temos mais uma votação nominal. Portanto, eu queria... Estou retirando a minha. Senhor presidente, a minha inscrição não é para debater o projeto, não, é só para um registro, tá? Tá, nós agradecemos Senhor presidente, Sugestão. eu retiro a minha inscrição também. Nós agradecemos a retirada da senadora Lúcia Vânia. Presidente, sugestão que os líderes partidários encaminhem a votação e ponto, já aprovamos imediatamente. Desde que os inscritos abram mão. Nós seguiremos a deliberação do plenário. Senhor presidente, a minha Senhor presidente, eu falo pela liderança do PDT, eu falo muito rápido. 1 minuto. Com a palavra o senador Hélio José. Eu queria, senador Hélio José, dar só algumas informações rapidamente aos senadores. Primeiro, nós ontem tivemos um encontro produtivo com o ministro da Fazenda. É evidente que foi um passo significativo nas efetivas relações que o Legislativo tem que ter com a equipe econômica, com a coordenação da equipe econômica. O que ficou claro, absolutamente claro, foi o compromisso de todos com relação à retomada do crescimento da economia e a geração de emprego e renda no Brasil. Hoje de manhã, senador Hélio José, nós recebemos aqui a visita do presidente do Banco Central e de todos os diretores indicados. Eu queria só comunicar à Casa que na terça-feira, se a Comissão de Assuntos Econômicos concluir a apreciação desses nomes, dessas indicações, nós vamos na terça mesmo proceder aqui à apreciação no plenário. A conversa com o presidente do Banco Central foi muito produtiva e eu, na oportunidade, discuti com o presidente do Banco Central a necessidade de nós votarmos a proposta de emenda à Constituição que trata do mandato para presidente e diretor do Banco Central. Esse é um assunto que amadurece aqui nas comissões da Casa. Certamente nós não vamos apreciá-lo até as eleições municipais, mas com certeza depois das eleições municipais nós vamos ao final. É um assunto controverso, não há uma correlação ainda favorável, mas nós vamos votar, deliberar sobre essa importante matéria. Eu queria comunicar também que na terça-feira a Comissão de Obras Inacabadas vai ter uma reunião com o presidente Michel Temer, às 15 horas, que amanhã nós vamos ter um café da manhã
no Tribunal Superior Eleitoral, a convite do presidente do Superior Tribunal Eleitoral do STE, é uma reunião para tratarmos de assuntos pertinentes ao tribunal e à nossa agenda. E eu queria comunicar também aos senadores que hoje eu tive uma oportunidade de ter um encontro com a presidente Dilma Rousseff. Eu fiz questão de visitar a presidente e de ter com ela novamente uma boa conversa no Palácio do Alvorada. A presidente quis saber alguns detalhes com relação ao calendário. Eu expliquei para a presidente que nós concluímos hoje a fase de inquirição das testemunhas. A partir de amanhã, nós vamos entrar na fase de discussão da perícia. Depois nós teremos as alegações finais, prazo para acusação e prazo para a defesa. Teremos a pronúncia ou impronúncia aqui no plenário do Senado Federal e, se for o caso, teremos o julgamento final que deverá acontecer, se for o caso, evidentemente, em torno do dia 20 de agosto. De 20 a 26 de agosto. A presidente estava novamente tranquila, aguerrida, como sempre. Disse que no que dependesse dela, ela não iria atrasar o calendário de julgamento do impeachment no Senado Federal e aproveitou a oportunidade. Eu queria de público dizer aos senadores para recomendar ao presidente do Senado Federal equilíbrio, temperança, bom senso, e ressaltou novamente o fato de, em plena crise política e ebulição que nós vivemos no Brasil, ter na presidência do Senado alguém que possa conversar com todos os atores do processo político. Eu fiz essa comunicação à imprensa e julguei também ser meu dever fazer essa comunicação ao plenário do Senado Federal. E amanhã, por fim, amanhã, 11 horas, nós vamos ter uma entrevista coletiva na presidência do Senado Federal para anunciar os novos nomes da Comissão do Pacto Federativo, da Comissão de Desenvolvimento Nacional e da Comissão de Regulamentação e da Constituição e Consolidação das Leis no Brasil. Nós vamos funcionar com ordem do dia até o dia 13 de julho, e essa informação é importante para que todos possam fazer um planejamento do que vai acontecer nesse mês de julho. Nós vamos funcionar com sessão deliberativa até o dia 13 de julho. Amanhã não haverá sessão deliberativa. A pauta do Senado, como todos sabem, ela está em dia. Então, amanhã nós não teremos sessão deliberativa. Se a Comissão do Orçamento aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós vamos convocar o Congresso Nacional para apreciá-la. E assim, se for o caso, nós teremos recesso de 17 de julho a 2 de agosto. Se não aprovarmos a Lei de Diretriz Orçamentária, nós vamos encerrar as sessões deliberativas no dia 13, de julho. E continuaremos funcionando nesse período com sessões não deliberativas. E amanhã também nós vamos anunciar as 7 ou 8 matérias prioritárias sugeridas pelas várias comissões do Senado e pelas lideranças, senador Aécio, a partir daquelas conversas que nós tivemos recolhendo prioridades dos líderes partidários, nós vamos discutir a nossa agenda prioritária, que será levada em consideração até a quarta-feira, 13 de julho, quando encerraremos as sessões deliberativas. Eu vou conceder a palavra ao senador Hélio José, que já está na tribuna. Em seguida, darei a palavra aos oradores que querem falar. E queria lembrar novamente à casa que nós vamos ter uma votação nominal daqui a pouquinho. Senhor presidente, eu queria primeiro
parabenizá-lo pelo equilíbrio, pela condução dos trabalhos e por esse trabalho importante que o senhor faz de interlocutor com todos os setores políticos desse país. Parabéns, eu acho que nós, senadores aqui, nos sentimos muito orgulhosos pelo trabalho de Vossa Excelência. Eu não poderia, nobres senhoras e senhores senadores, deixar de vir aqui essa plenária, essa tribuna, para poder falar sobre a medida provisória 714, porque quem respeita o regimento acaba sendo prejudicado na fala, porque eu poderia ter intervido ali, ter levantado o microfone e ter falado, mas esperei a minha inscrição. Como presidente dessa medida provisória, fizemos todo o trabalho aqui e conseguimos consenso da medida provisória, onde ela saiu daqui com os 49% e com o texto que aqui for aprovado. Porque essa medida provisória é de fundamental importância para a recuperação da Infraero. Por isso eu quero parabenizar aqui a todos os servidores da Infraero, porque o fim da Ataero vai poder capitalizar mais a Infraero e dar condições para ela sobreviver como uma empresa importante para o nosso país. Eu quero também parabenizar os administradores aeroportuários, que agora poderão tirar sucatas de avião velhos dos seus aeroportos, tornando o espaço mais adequado, graças à aprovação dessa medida provisória. Quero parabenizar o pessoal da TASA, que agora vai poder passar para a aeronáutica e ter uma administração mais adequada dessa importante empresa também do setor. E quero parabenizar o governo e nós, senadores da República aqui, que conseguimos fazer um acordo e um consenso que evitou os 100% e vamos fazer um debate tranquilo, aonde vamos discutir o hub, igual lembrava nosso querido senador Eduardo Braga, aonde vamos discutir os slots, que nós temos que discutir com o aeroporto Santos Dumont e em Congonhas. Temos graves problemas com relação aos slots, aonde vamos poder discutir outras questões importantes para a administração regional que ficaram pendentes. Então, com relação à medida provisória 714, era isso que eu tinha que falar e ser favorável à aprovação dela. Falaria isso naquele momento oportuno. Com relação ao PL 28, ao PL 26, o que eu tenho a dizer, nobres servidores do Judiciário e do Ministério Público, que até que, enfim, a justiça é feita a nós, trabalhadores e servidores públicos. Então, eu tenho que parabenizar todos vocês pela guerra, pela luta e dizer que a gente está aqui junto. Nós que somos servidores públicos concursados, sabemos aonde o sapato aperta, sabemos aonde o calo dói, e nós não podemos concordar com o pronunciamento de alguns que acham que os outros servidores públicos não podem ter reajuste. Não dá. Sou servidor público do Executivo, eu sei o tanto que a gente está perdendo e o tanto que nosso salário está defasado. Por isso é que eu espero até o dia 13, que a gente vai aprovar hoje aqui o ajuste do Judiciário e do Ministério Público, mas que até o dia 13 a gente possa também votar o ajuste dos servidores do Executivo, o ajuste das outras carreiras, porque não é justo essa situação que alguns querem impor aos servidores públicos desse país. E quero deixar mais claro ainda, o servidor público, seja do Judiciário, seja do Ministério Público, seja do Legislativo e do Executivo, não estão aqui nem para dar lucro, nem para dar prejuízo. Eles estão para fazer a máquina burocrática funcionar bem e funcionar correta. Por isso que tem que ter boas condições de trabalho, tem que ter salário justo e tem que ser reconhecido. E é por isso que a gente defende aqui, intransigentemente, o servidor público. Viva o servidor público do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo e do Legislativo. Um forte abraço. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Vamos votar, presidente. É uma homenagem do servidor para votar essa matéria. Não tem forma maior de homenageá-lo do que não votar. Queria fazer esse apelo à mesa e aos oradores que estão inscritos para a gente votar e garantir a palavra a quem tiver inscrito. O senador Valdir Raup está propondo a inversão. Nós votarmos primeiro, já que há um consenso evidente, e em seguida nós garantiremos a palavra a todos. Muito bem, presidente. O PSDB apoia, senhor presidente. O PSDB apoia a proposta. Vamos votar. Maior homenagem é votar. Entusiasticamente. Se não houver objeção da casa, nós vamos fazer isso. Bora, presidente. Tá? Humberto?
Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à sanção.